Meu nome é Júlia, tá bom? Eu sou líder da equipe aqui. E aí, no final, nós vamos ter uma surpresa, tá bom? Então, que vocês estejam com expectativas muito boas, porque no final a gente vai ter uma surpresa incrível. Então, fique aqui prestando atenção, beleza? Amém? Então, prazer, gente. Então, assim, ele falou no vídeo que muitas vezes você vai ouvir coisas que você não vai querer ouvir, de pessoas que é próximas. Então, assim, eu sempre costumo fazer algumas perguntas. E eu quero perguntar de novo. Quem aqui já se sentiu incapaz de fazer algo? Quem aqui já ouviu de pessoas próximas, tipo pai, mãe, irmão, amigo, muito próximo, que você era um incompetente? Que você não nasceu para isso? Eu quero que você... Todo mundo, fica com a mão levantada. E agora eu quero que a pessoa aqui da frente, olha para trás. Então, todo mundo já ouviu em algum momento da sua vida que você não era capaz de fazer alguma coisa. Só que pra gente iniciar, eu vou falar uma frase que um dia eu escutei, que tocou em mim. Essa palavra foi muito boa, porque tocou em mim, enquanto o mundo, ele fala comparação, Jesus, ele fala aceitação. Então, enquanto o mundo, ele fala, você precisa ser assim, você precisa ter esse padrão, você precisa ter esse jeito aqui. Jesus, ele fala, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vou aceitar você. Então, se você for olhar aqui no Arena Jovem, olha o tanto de estilo que tem aqui. Tem gente com boné, tem gente de chinelo, não sei se tem gente de chinelo. Mas assim, tem gente de todas as formas. Por quê? Jesus, ele olha o seu coração, e não a maneira que você está vindo aqui. Amém? Então, para a gente iniciar, a gente vai falar sobre just do it, que é apenas faça. E muitas vezes você já ouviu falar que você era um incompetente. A palavra incompetente é aquele que não tem habilidade para fazer aquilo e dá resultados mínimos. Amém? Não, tá amarrado. Você tem que falar não. Então, vamos falar não. Nossa, gente, pelo amor de Deus, não. Tá amarrado. Em nome de Jesus. Vocês têm competência sim, e vocês têm capacidade sim de alcançar os seus objetivos. E hoje eu vou dar as instruções para que vocês possam fazer isso. A palavra do videozinho aqui que deu, que eu esqueci o nome desse moço, mas ele falou isso, que às vezes as pessoas, você quer construir um sonho, a pessoa vem e ela fala assim, por que você está fazendo isso? Você não tem nem perfil para isso. Você não tem nem pensamento para isso, você não tem nem mente para isso. Por que você estava fazendo aquilo lá? Por que você estava fazendo, por que você não faz o outro? E muitas vezes na nossa família, a gente escuta isso. Vou dar um exemplo. Meu pai falava assim, por que você não faz medicina? Eu tenho cara de médica? Não. Ah, por que você não faz direito? Eu tenho cara de ser advogada? Não. Então, tipo assim, às vezes as pessoas elas vão querer colocar coisas na sua vida que não vai ser o seu perfil. E você precisa identificar qual é o seu. Como? Eu vou te mostrar hoje. Amém? Então, uma frase que foi muito boa. Existe uma distância razoável. Opa, falhou aqui. Tá. Existe uma distância razoável. Falhou de novo. Oi. Existe uma distância razoável entre aquilo que sabemos fazer e aquilo que achamos que sabemos fazer. Muitas vezes você vai querer fazer algo e você não é bom naquilo. Então, Júlia, você está falando que eu não posso fazer? Não, você pode. Só que você precisa ter treino. E aí vem a competência. A competência é você ter a habilidade para fazer aquilo lá. Aquilo lá que você tanto sonha. E eu vou fazer uma pergunta. Vocês já desistiram de algum sonho? Eu já. Muitos. Sabe por quê que as pessoas desistem dos sonhos? Primeira coisa, elas têm medo. Elas têm medo de arriscar. E eu acho que hoje eu estava até conversando com o pastor sobre isso. As pessoas elas têm medo de arriscar e elas não querem ir para o próximo nível, porque elas ficam pensando, será? E aí ela fica com aquele será na mente. Só que no momento que você gera esse sentimento de incompetência, naturalmente você gera a insegurança. E quando a gente fala naquela música, me tira o medo, é porque Deus ele veio aqui na terra, como homem, né, que é Jesus, para tirar o medo da gente. Então, por que você ainda tem medo de fazer as coisas que você queria? Existem sonhos que realmente Deus tira da nossa vida,
porque não eram bons para nós. Então, tudo que você, a partir do momento que você decidiu entrar na igreja, isso é sério, você vai falar, eu perdi tal amizade, eu perdi aquele emprego. Não, você não perdeu. Deus ele só afastou o que não era bom para você. Então, a partir do momento que você decide viver com Cristo, você só adiciona coisas e você afasta aquilo que não era bom para você. Pelo menos na minha vida e das pessoas que realmente decidiram seguir a Cristo foi assim. Tudo que eu fui fazendo, Deus foi acrescentando. E aquilo que não era bom, tira, abre o caminho, tira a raizinha aqui na boa e vai carpindo ali. Amém? Então, a palavra competência é aquilo que você vai ter habilidade e a competência ela não vem só por palavras, ela vem por ações. Então, uma coisa que eu vejo muito hoje, perfeccionismo. O que é perfeccionismo? Quando você não quer sair do padrão, você tem medo de errar. Então, uma coisa muito que eu era perfeccionista, gente, era chato. Minha mãe até reclamava, porque ela falava, nossa, Júlia, você é muito chata com isso. Tipo assim, minha mãe até não. Tipo assim, eu programei isso aqui. Minha rotina é essa de manhã. Saiu da rotina, nossa, pra quê? Eu ficava louca. E aí eu não conseguia mais focar. Porque saiu da rotina. Gente, isso é normal. Você planejar, beleza. Às vezes não vai sair da forma que você planejou. Mas quando você planeja, você está vendo o futuro. Quem não planeja, está planejando o seu fracasso. Então, por isso, você precisa planejar o que você sonha, quais são os seus objetivos, o que você precisa para isso. Então, o perfeccionismo é uma frase muito boa. O perfeccionismo é a desculpa para quem vive com medo de errar. Então, se você não quis alcançar um sonho porque você teve medo, você tem que tirar isso da sua vida. Porque Deus, ele capacita os escolhidos. E ele está te capacitando hoje porque você foi escolhido por ele. E para isso, você precisa decidir. Quando você vem para a igreja, um exemplo. Você veio aqui porque alguém te chamou. Ou porque um dia você passou aqui e falou, da hora aquela igreja. Né? Então, se você está aqui hoje, é porque você decidiu. Andar com Jesus é uma decisão, gente. A partir do momento que você decide, hoje eu vou viver para Cristo, o velho homem já foi e agora eu sou uma nova pessoa. Tudo flui na sua vida, tudo. Enquanto você vier aqui, obrigado, gente. Desculpa, você vai continuar a mesma pessoa. Você vai continuar no mesmo jeito, você vai olhar os defeitos da igreja. Por que ela fala assim? E você vai esquecer de que, a partir do momento que você vem, é uma decisão. E você precisa decidir largar o velho homem. Amém? Quem aqui está decidido? Senti mais firmeza. Então, nós temos 3 pontos. E eu queria, na verdade, abrir um versículo. Neemias 2. Deixa em Neemias 2, 4. Vou focar nesse. Tá. Nós temos 3 pontos. Neemias, não sei se todo mundo conhecia, mas ele foi um dos escolhidos por Deus para que ele pudesse levantar o muro de Jerusalém, que estava derrubado, muitos anos. Só que eu li esse livro, é muito bom, gente, eu aconselho, é muito bom. Que fala assim, uma cidade que ela não tem muros, ela está frágil para qualquer ataque. Então a gente precisa construir muros ao nosso redor para que a gente não seja frágil. Porque a pessoa que ela é muito frágil, misericórdia, se dói por tudo. E Deus ela não quer isso. Ele quer que você se torne uma pessoa que tenha competência, habilidade para suportar todas as resistências que vierem. Então assim, Neemias, ele era um escolhido por Deus. E aí, ele seguiu 3 passos. Ele se sentia incompetente, mas ele seguiu 3 passos que Deus deu para ele, que eu vou mostrar para vocês. O primeiro deles é, dentro da missão, você precisa estabelecer a sua rota. E eu vou te dar 3 perguntas e eu quero que vocês reflitam sobre isso. Primeiro, você sabe onde que você quer chegar? Segundo, quanto tempo você vai demorar para chegar nesse lugar que você tanto sonha? Terceiro, do que você precisa para chegar nesse lugar? Se você, presta atenção, se você não sabe responder essas perguntas,
você não tem um planejamento de vida. Júlia, eu tenho só 14 anos. Jesus, gente, pelo amor de Deus, ele recebeu a missão dele com 8 anos. 8, 9, uma coisa assim. E teve reis na Bíblia que pegou um reinado com 9 anos. Então, 14 anos, 13 anos, 12, vocês conseguem ter um planejamento de vida. Amém? Então, você precisa responder essas 3 questões. Porque se você não sabe, você não tem um planejamento de vida. Como você quer ter competência para alguma coisa se você não planeja? Então, quando você está dentro de uma missão, você vai construir um contrato de sucesso. Ele fala aqui. É você formatar tudo e você vai construir algo novo na sua vida. Então, para que você possa querer ter a competência, você precisa reformar tudo. Vocês lembram um dia que eu vim aqui e falei que o analfabeto do século 21 não é aquele que não sabe ler. É aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender de novo. As pessoas hoje, elas não têm humildade para fazer isso. Por quê? Elas não... Vocês lembram que eu falei que a gente precisa ser o pior da mesa para a gente aprender coisas novas? É isso que falta para o ser humano hoje, a humildade no coração. Então, o primeiro passo é você entender, você ver qual é a sua rota. Onde eu quero chegar? Como que você se imagina daqui 10 anos? Porque a pessoa que ela tem um planejamento de vida, ela pensa daqui 10 anos. Onde que você imagina? Ah, não sei. Você precisa fazer essas perguntas. Amém? Outra coisa. Lembrei que eu ia falar. Um exemplo. Essa palavra tocou muito em mim, que eu lembrei num momento que eu passei. Algumas pessoas aqui pegaram esse momento. Quando eu estava no 3º ano da faculdade, na minha escola, eles ficavam falando muito de faculdade pública. Ah, para você ser... Gente, isso é mentira, mas tudo bem. É marketing, né? Você precisa passar numa faculdade pública. Para você ser super inteligente, você precisa passar na USP, que é uma universidade, sei lá, uma universidade, gente. Você precisa passar numa pública, você precisa. Isso entrou na minha mente. Quem estava comigo do meu lado viu. Gente, eu estudava 8 horas por dia. Pra quê? Pra nada. Porque eu não absorvia nada. Eu não saía... Minha mãe tá aqui de prova. Eu não saía com a minha família. Eu não saía com cachorro. Eu não saía com ninguém. Por quê? Eu ficava 8 horas no quarto estudando. Eu absorvia alguma coisa? Não. Porque eu saía de lá e parecia que eu tava sem entender nada. Então, às vezes a gente vai ter que reformular tudo. É isso que eu queria mostrar. Você vai ter que formatar todas as suas estratégias, às vezes. Porque se você fica somente num padrão, o mundo ele vai mudando. E você vai ter que ir mudando conforme as estratégias dele. Não é você se igualar ao mundo, tá, gente? Está amarrado em nome de Jesus. Mas é você entender as estratégias. Se você fica numa caixinha quadrada lá do século XV, você não vai conseguir crescer no século XXI. Estão entendendo? Amém? Amém? Ah, só para ver se vocês estão acordados. Então, você precisa ter um planejamento de vida. Segundo ponto, inspire as pessoas. A gente falou isso hoje na célula. Quais estão sendo os seus frutos, os seus resultados? Porque a vida está passando e você não está, às vezes, produzindo algo. Então, o que você está gerando no meio dessa sociedade? Qual vai ser o seu legado? Qual que vai ser o seu... Nossa, o menino falou na célula o nome. Hã? Não é isso. Ele falou o nome lá, esqueci. Qual que é a sua marca? Lembrei. O que você vai deixar de marca para essa sociedade? E aí eu falei uma coisa, que você é a média das 5 pessoas que você anda. Então pensa, nos seus melhores amigos, você é a média dele. Seus amigos são top? Ah, não. Então, você é a média deles. Então você precisa, às vezes, reformatar. E você vai voltar ao primeiro ponto. Você vai ter que mudar as suas estratégias, ver o seu foco, mudar a sua missão. Porque muitas vezes, as pessoas hoje, elas não pensam, tipo, no futuro. Elas vão só vivendo, vai levando com a barriga. E é isso que Deus fala, que você precisa ter um planejamento. Você precisa ter uma estratégia. Você precisa ter uma missão. Você precisa ter um propósito de vida. Porque senão você está aqui para quê? Você precisa ter isso. Então, o segundo ponto é, inspire as pessoas. E aí uma frase, nossa, muito boa.
Um homem sozinho levanta uma pedra, mas um time constrói um muro. Isso aconteceu com Neemias. No livro de Neemias, ele conta que Neemias ele recebeu o propósito de Deus para levantar o muro. Só que ele sozinho ia conseguir levantar um muro? Não. Ele teve que formar um time para que ele conseguisse fazer isso. Então ele foi lá, montou um time, ele falou, ó, essa mão aqui vai fazer isso, essa mão aqui, essa mão direita vai fazer isso. Ele montou um time. Então se você precisa de ajuda, você precisa procurar pessoas que querem te ajudar. Se você está passando por um momento difícil, existem pessoas, principalmente aqui, que estão dispostas a te ajudar. Mas existem pessoas que elas se fecham e elas não procuram ajuda. Esse é o ponto. E principalmente nós como líderes, a gente não pode ultrapassar o limite de vocês. Não. A gente está aqui para esperar vocês chegarem e falar. Mas a gente não vai ultrapassar o limite de vocês. Então, você precisa, primeiro, influenciar pessoas. E para você influenciar pessoas, você precisa construir um time com você. Quais são os seus 5 amigos que você anda? Quais são as pessoas que você mais conversa? Quais são o seu grupo de amigos no trabalho? Essa é a sua média. Você vai ser a média dessas 5 pessoas. Então, assim, um ponto. Eu estou tentando lembrar o versículo. É lá em Gênesis. Ele fala assim, que o ser humano, ele foi feito para criar relacionamentos. Se você se fecha, como que você vai querer criar relacionamentos com outras pessoas? A igreja, principalmente, ela é feita de relacionamentos. Se você se fecha, como que você vai gerar relacionamentos? Não vai gerar. Então, você precisa criar laço com pessoas que realmente estão junto com você nesse propósito de vida. E aí, o carinha ali, ele falou que no projeto de vida de vocês, por exemplo, não sei, eu quero ser uma super bióloga. Existem pessoas que vão me criticar. Só que se eu der atenção para essas pessoas, eu vou focar mais no que elas estão falando e não vou conseguir focar e não vou conseguir crescer. Então, o diferencial de você ser 1,99, de você ser um diferencial de 99%, é você não prestar atenção no que as pessoas falam, que estão tentando te desanimar. Para isso, você tem que gerar a competência para dentro de você. Isso vai gerar o treino, isso vai gerar a habilidade. Isso tudo vai ajudar vocês para vocês crescerem. Mas enquanto vocês ficarem na zona de conforto de vocês, vocês não vão crescer. E é por isso que a gente está aqui. Amém. Amém. Então assim, para que você possa ser um diferencial de... A gente está numa série escrita 199. O que significa ser 199? Entre 99%, você vai ser 1% diferente. E para isso, você precisa decidir. Eu vejo muitas pessoas assim, Júlia, eu sofro com isso, eu sofro com aquilo. E aí eu vou lá, mas o que você está fazendo para mudar? Nada. Você vai continuar no mesmo lugar. Por isso que eu falo para as meninas, você precisa decidir. Enquanto você não decidir querer sair de onde você está vivendo, você vai ser escravo do que você está vivendo. Eu não consigo sair dessa zona desse meio de amigos, eu não consigo deixar de escutar a minha família, que às vezes a família ela vem para te atacar, sim, porque nenhuma família é perfeita. Então, muitas pessoas da sua família vão querer te atacar falando que você é incompetente. Os amigos vão querer vir sobre você falando que você não tem capacidade de fazer. O chefe vai vir para cima de você e falar, os professores, todo mundo. E eu já escutei isso muito de professor. Tipo assim, numa roda de amigos, o professor vai falar, esse aí não vai para... Tá amarrado. Se um professor falou isso para você, tá amarrado em nome de Jesus. Porque se você tá aqui, você decidiu ser diferente. Amém? Terceiro e último ponto. Seja exemplo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Todo mundo aqui entendeu o que é ser 199? Todo mundo aqui quer ser 199? Bem, se você quer ser 199, por que você continua com as mesmas atitudes passadas? Você não vai ser um diferencial se você ficar olhando para o passado, colocando a mão lá. Você não vai. Júlia, eu quero ser, no meio das amizades, eu quero ser diferente, eu não quero ser igual a eles. Então, você precisa mudar a sua postura. Você precisa mudar os seus pensamentos. Porque enquanto você continuar pensando neles, você vai continuar no mesmo lugar.
Pensa nos maiores empresários, os top dos top. O que eles tinham de diferente? Eles pensaram diferente. Em vez de eles pensarem igual todo mundo, ele achou um meio para pensar diferente. Por isso que eles são o top do top. E eu tô mostrando isso para vocês. Para quê? Para vocês ser os top do top também. Amém? Que senão, gente, vocês vão ser igual a todo mundo. Tá amarrado. Vocês não foram feitos para ser igual a todo mundo. Nós fomos feitos para quê? Para ser imagem e semelhança de Deus. Então a gente precisa querer sair dessa zona de conforto. Porque muitas vezes você não cresce porque você fica sentado. Hoje você está sentadinho. Continue, tá bom? Mas você tem que sair daqui falando, eu preciso decidir e eu preciso querer sair da onde eu tô. Eu preciso ser exemplo onde eu tô. Amém? Eu preciso influenciar outras pessoas. Então, a frase que eu queria deixar é, se você quer ser diferente, você precisa mudar. Então, para que você seja... Gente, erro técnico ao vivo acontece tudo. Para que você seja um diferencial, você precisa ter atitude. Então, se você quer ser um diferencial na sua escola, você precisa ter pensamentos diferentes do pessoal da sua escola. Se você quer ser diferente no seu trabalho, você precisa ter pensamentos diferentes do seu trabalho. Amém? Então assim, Neemias, ele foi, olha só. Abre pra mim, Neemias. Quer ver? Peraí. Neemias 24, 21 ao 23. Neemias 4, 21. Vocês estão conseguindo me ouvir, tá bom? Tá. Trabalhávamos o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol, e metade dos homens estavam sempre de guarda. Nessa ocasião, eu disse aos que moravam fora dos muros, que passem a noite em Jerusalém. Assim, eles e seus servos poderiam ajudar na guarda à noite e trabalhar durante o dia. Próximo. Nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os guardas que estavam comigo, trocavam de roupa. Carregávamos sempre as nossas armas, até mesmo quando íamos beber água. Guarda aí. Então, primeira coisa. Olha o que ele falava. Ele não trocava de roupa. Por quê? Ele estava tão focado em ser o diferente, tão focado em construir aquele muro, que ele largou tudo para construir. Então, às vezes, você não construiu o seu sonho porque você escutou o que outras pessoas estavam falando, te criticando. E não é isso que eu quero vir trazer para vocês. Para vocês quererem ser o diferencial, vocês precisam acreditar em vocês mesmos. Lembra da primeira frase que eu falei? Enquanto o mundo fala comparação, Deus ele fala aceitação. E não tente se moldar ao padrão do que o mundo fala. Você precisa, escutei esses dias, você precisa ter faculdade para ser o melhor. Muitas vezes, não. Não precisa. Você precisa ser assim para ser melhor. Não. Basta o quê? Você decidir ser o melhor. Amém? Então, 3 coisas pra gente, os 3 últimos pontos, que Neemias colocou em prática para vocês seguirem. Primeira coisa, concentre-se no jogo. Você precisa identificar os seus erros e os seus acertos. O que você está errando? O que você está fazendo que você precisa melhorar? É isso que você precisa identificar. Foque no que você consegue. E o que você não consegue, você vai tendo habilidade para você melhorar. Amém? Porque ninguém nasceu sabendo. Ninguém nasceu sabendo. Ninguém nasceu sabendo. Você nasceu sabendo andar? Não. Você nasceu sabendo falar? Não. Então, muitas vezes as pessoas elas querem te criticar, mas nem elas sabem também. E essas pessoas que mais te criticam, pode ter certeza que elas não fazem. Então, assim, você precisa entender que existem críticas construtivas e as destrutivas. Foque nas que vão te edificar. E existem pessoas que elas estão vindo aqui para derrubar você. Mas eu estou vindo aqui falar que hoje você decidiu vir aqui para você querer ser o diferente. Amém? Segundo ponto, redefina o padrão. Por que no meio dessa pandemia muitas empresas não faliram? Porque elas redefiniram o padrão dela. Em meio à crise, ela observou uma oportunidade dela crescer. Por quê? Enquanto estava todo mundo ali desesperado porque chegou a pandemia, elas falaram, vou buscar uma estratégia, vou mudar e vou crescer. E é isso que a gente precisa aprender. No momento de crise seu, você precisa observar o momento de você crescer. Porque é nesse momento que muitas pessoas vão desistir.
Então enxerga a crise como uma oportunidade para você ter o crescimento em todas as áreas da sua vida. Terceiro e último ponto. Descubra formas de melhorar. Você não sabeu. Você não nasceu sabendo de tudo. Então você vai ter que sempre buscar ser o melhor. E Deus, ele fala isso. Não queira ser o médio, gente. Tá amarrado. Em nome de Jesus. Queira ser o diferente. Queira ser o maior. Queira ser aquela pessoa que vai ser tipo o destaque do negócio. Mas a gente precisa lembrar que pra gente ser o destaque, a gente tem que ter um coração humilde. Não é só porque você chegou naquela posição que você é melhor e todo mundo é inferior a você. Tá amarrado? Amém? Então assim, tentando lembrar o versículo, mas assim, uma frase, 1% de inspiração, e fez, o Neemias, ele teve 1% de inspiração e o fez trabalhar 99% de transpiração para levantar aqueles muros. Muitas vezes você vai ter que ter 1% de inspiração para construir suas coisas. E o 99% você vai ter que ter de motivação para você continuar daquilo. Porque vai vir luta, vai vir coisas para te derrubar. E aí a competência, ela vai sendo gerada ao decorrer da sua jornada. Não é assim que você vai ter habilidade para tudo. Porque você vai aprender, você vai treinar, você vai construir. E é isso que vocês precisam aprender. Vocês vão construir a competência através da sua jornada. Amém? Então quem aqui quer ser um 99? Nossa, desse jeito vocês não vão ser, gente, tá amarrado. Vou perguntar de novo. Quem aqui quer ser um 99? Agora sim. Amém? Então, ó, vou pedir pra vocês ficarem de pé, por favor. Pode apagar as luzes.